Mercado de trabalho não é essa Coca-Cola toda. Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do DP com os números da economia. No episódio de hoje, vamos discutir a conta do desemprego. Ela atingiu o mínimo da série histórica, o que deixa alguns comentando que o número divulgado não refletiria a taxa de desemprego real da economia, ou pior, que o governo estaria maquiando os dados do IBGE. A série histórica com o formato atual começa lá em 2012. O pior número foi em 2021. Os melhores foram nos últimos anos. Conta comigo. 14,9% foi a taxa de desemprego no pior momento da pandemia. 6,4% foi a taxa de desemprego no último trimestre. Mas se 6% parece uma taxa muito baixa para várias pessoas, isso tem a ver com a forma como o desemprego é calculado no Brasil e também em outros países. Ter 6% de desempregados não significa que todo o resto, ou 94% da população, esteja empregada. Muitas pessoas não são contadas nas estatísticas de desemprego porque estão fora da força de trabalho. São aposentados, donas de casa, estudantes no ensino médio ou na faculdade, pessoas com deficiência, pessoas que cuidam de alguém e até mesmo quem desistiu de procurar um emprego. E esse é o ponto fundamental. Para ser considerado dentro da força de trabalho, alguém tem que estar empregado ou estar atrás de uma vaga. Quem não está procurando emprego simplesmente não é considerado desempregado. Então, contrariamente ao que dizem nas redes sociais, não é verdade que quem recebe benefícios, por exemplo, no Bolsa Família, não é contado como desempregado. Tudo depende sempre se a pessoa está ou não buscando uma vaga. Tem gente com bolsa que é considerada desempregada e gente com bolsa que não é considerada, assim como tem gente sem benefício que entra para a estatística de desemprego e gente sem benefício que não entra. Vamos entender, então, essa realidade. Conta comigo. 58% é o nível de emprego, isso é, a quantidade de pessoas que está trabalhando em relação ao total de pessoas que poderia estar. 3 milhões é o número de pessoas que parece ter desistido de procurar emprego depois da pandemia. 8% é a taxa de desemprego oculto, que considera a quantidade de pessoas que estava antes na força de trabalho, mas deixou de participar dela. No Brasil e em muitos países, muitas pessoas saíram da força de trabalho depois da pandemia ou durante a pandemia, ou seja, elas não estão nem trabalhando nem procurando emprego. Aqui, esse pode ser o caso de pessoas que se beneficiaram com o aumento do Bolsa Família, que subiu para R$600, e assim essas pessoas passaram, por exemplo, a se dedicar ao cuidado de algum familiar, como um filho pequeno, ou puderam passar a recusar vagas de emprego com salários muito baixos. Por isso, a participação na força de trabalho diminuiu, ajudando a taxa de desemprego oficial a cair. Mas a gente tem que destacar que, embora o desemprego e a pobreza estejam em níveis historicamente baixos, ainda há uma série de indicadores que mostram que o mercado de trabalho não é essa Coca-Cola toda. Tem mais coisa para levar em conta. Muitas pessoas ainda trabalham sem carteira assinada, com pouca segurança, ou seja, estão na informalidade. Mesmo o número do desemprego divulgado esconde heterogeneidades na população. A taxa para mulheres, jovens e regiões pobres é muito maior do que a taxa oficial. Conta comigo, 38% é o percentual de trabalhadores na informalidade. 5% é a taxa de desemprego entre os brancos. 7% o desemprego dos pardos. 8% o desemprego dos pretos. Ainda precisamos gerar muitas oportunidades no Brasil. O nosso podcast sai 2 vezes na semana. Eu sou o Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo.